Vamos chamar agora o Vincenzo Dalicani para trazer mais informações do Furacão, porque o Fernandinho e o Coelho falaram da preparação desta semana para o Atletiba de domingo. Vincenzo. É isso, TT. Comentamos no primeiro bloco, então, que o Furacão teve duas novidades no treinamento de ontem. O Bento treinou com o elenco todo normalmente, pode chegar 100% para Atletiba, e o Christian também voltou a treinar com bola no gramado, mas ainda não deve jogar o Atletiba, pode voltar a jogar na próxima rodada. O treinamento de ontem, então, contou com trabalhos mais específicos de situações de jogo, mas nada ainda de projeção do time que joga no domingo contra o Coritiba. O Atlético tem mais, quase uma semana inteira de treinamento, são 4 sessões de treino para definir os que jogam no treinamento do sábado, e o Fernandinho falou que esse tempo para treinar ajuda em questões táticas. Não, é importante porque você consegue trabalhar algumas coisas que você normalmente não trabalha pela quantidade de jogos, pouco tempo de trabalho. Então, algumas questões táticas, questões de posicionamentos, alguns entendimentos de jogo que a gente acaba aplicando durante os jogos. Então, acaba sendo válido mesmo nessa dificuldade de não poder jogar outros campeonatos. Mesmo sem jogar esses outros campeonatos mata-mata, o Atlético tem melhorado tanto em atuação como em resultados. Desde que caiu para o Bolívar na Copa Libertadores, são 6 jogos sem perder, 3 empates e 3 vitórias. E desses últimos 2 jogos, o Atlético mostra atuações muito interessantes também. O Coelho falou sobre essa sequência que agora no Brasileirão já chega a 10 jogos de invencibilidade. Disse que o time tem que continuar assim. Acredito que a gente está aos poucos voltando a nosso nível, levando o Atlético onde merece, que lá brigando pelo G4, pela vaga na Libertadores. E bueno, agora é trabalhar e buscar continuar com essa sequência boa que a gente vem tendo. Daí o Tomás Coelho, então, que é um dos jogadores cotados para jogar nesse Furacão cheio de dúvidas, né? O Coelho pode jogar, pode fazer, o Wesley Carvalho pode optar também por um meio-campo mais reforçado, com Eric, Fernandinho, Alex Santana e Bruno Zapelli. Vamos ver o que o Wesley Carvalho vai trabalhar durante essa semana de treinamentos. Fato é que um jogador tem sido muito importante para o Furacão, principalmente nas 2 últimas vitórias do Atlético contra o Flamengo fora de casa e contra o Internacional na Arena da Baixada. O Alex Santana marcou nos 2 jogos, fez nas 2 oportunidades o segundo gol do Furacão na partida, no 3-0 contra o Flamengo, ele bate de fora da área de perna esquerda para fazer o 2-0, e contra o Internacional, um gol muito importante, faz o 2-1, desempata a partida no final do jogo, vem sendo muito importante para o Atlético nesse ano. O Alex Santana foi muito elogiado pelo Wesley Carvalho na entrevista coletiva depois da partida contra o Internacional. Vamos ouvir o treinador do Furacão. Bom, vamos voltar lá no ano passado, lá no jogo aqui contra o Palmeiras, 1-0, foi gol dele. Então, um jogador importantíssimo, tá condicionando bem, tá aquela briga sadia ali para ver quem vai jogar no meio do campo e eu vou ter que arrumar um lugar para ele. Faz parte do futebol, essa briga é sadia e é melhor ter essa dor de cabeça do que não ter jogadores para jogar. Então, assim... Aí o Wesley Carvalho, então... E aí fica o questionamento para vocês aí da bancada, para o ouvinte que nos acompanha pelo YouTube também, se quiser deixar a opinião no chat da transmissão. O Alex Santana hoje é titular do Furacão? E a gente já teve opinião por aqui pedindo a presença do Alex Santana como titular, Dalk. Cara, eu acho difícil você desmontar essa estrutura do Atlético, principalmente quando seus 2 volantes são Fernandinho e Eric, né? E o Eric vive um momento incrível, né? Cada vez evolui mais, acho que é incrível, não sei se o Vincenzo concorda comigo, mas eu acho incrível o quanto o Eric consegue evoluir, né? E enquanto isso, o Alex Santana entra muito bem todo santo jogo. E daí é natural que faça com que pareça que ele mereça uma chance de fato, né? Só que com o time encaixado da maneira que encaixou, com Vitor Bueno, Zapelli, Fernandinho e Eric ali pela região no meio de campo, eu acho que nesse momento não. Talvez possa ganhar essa posição no Atletiba muito por conta dos desfalques, porque não tem o Vitor Bueno, por exemplo. Não tem o Vitor Bueno. Então, assim, como segue sem o Vidal, que naturalmente seria titular caso tivesse à disposição, também não tá pronto, né? Christian ainda sem condição, Vidal tanta condição física,
Eu, pra ser bem sincero, se fosse o Wesley, jogaria com Eric, Fernandinho e Alex Santana. E até o Vincenzo, especulou-se, eu li ontem aí, né, que o Eric, de repente, ele pode ser improvisado na lateral direita e abrir uma vaga no meio campo justamente para o Alex Santana. Existe essa possibilidade do Wesley adotar essa escalação, porque o Eric já atuou, né, de bastante, lateral, inclusive. Né? Mas não foi muito bem, né? Então, o Eric tem sido utilizado de lateral direito desde que chegou no Atlético por necessidade. Com o Carille, por exemplo, no ano passado, no início do ano passado, o Eric chegou a jogar como lateral direito na altitude contra o De Strongest naquela goleada que o Atlético sofreu. E com o Wesley Carvalho, nesse período entre Carille e Felipão, o Eric também chegou a ser utilizado na função. Pode acontecer. Como eu disse, o Wesley Carvalho ainda não projetou um possível time para domingo nos treinamentos, mas pode acontecer, principalmente porque a forma do Bruno Pérez não é tão boa assim. E numa conversa que eu tive hoje no Twitter com um jornalista que também cobre o Atlético, a preocupação com o Alex Santana é se o time não ficaria meio torto com o Alex Santana em campo. Porque, por exemplo, o Bruno Zapelli faria um terceiro zagueiro, como fez contra o Internacional, e o Lucas Esquivel seria liberado aí pela ponta esquerda. E aí você tem o Eric, o Fernandinho e o Bruno Zapelli. Na direita você não tem quem colocar. Deslocaria o Canóbio, por exemplo, que não vem tão bem nessa função. Então talvez o Alex Santana também possa acabar mudando essa estrutura do Furacão, como o Dalton comentou, né? Galera rubro-negra participando com a gente por aqui, o Wagner Targino, o Alex tem que ser titular sim. Luciano Schwartz, Alex Santana, Zapelli, Fernandinho e Eric no meio. O problema é isso que o Vincenzo comentou. O Atlético ele tem sofrido muito com isso, porque essa saída de 3 que o Atlético está fazendo e liberar um dos laterais complica um pouco para montar essa estrutura no 4-3-3. O Atlético joga mais no 3-6-1 do que qualquer coisa, né? Porque o Canóbio é um cara que geralmente fica flutuando para lá e para cá nos momentos em que ele está no campo. E daí o grande ponto é, com o Alex Santana, o Zapelli, você não tem como colocar o Zapelli de ala direita, né? Não. Porque daí você vai perder completamente o cara. E daí é um grande problema. Aí ele não tem Só que se você colocar o Canóbio por lá, ala, né? Você vai ter que colocar o Zapelli pela esquerda, que talvez ele não se sinta tão confortável. O Alex Santana naturalmente não vai fazer ala direita. Então talvez tivesse que mudar essa estrutura de saída de jogo e da parte defensiva mesmo, né? Tentar utilizar realmente o Bruno Pérez e o Esquivel como laterais. É porque eu acho que pôr o Eric na lateral é começar a inventar coisa também, né? É que daí você pode fazer a saída de 3 com o Fernandinho. Você pode abrir os dois laterais e fazer a saída de 3 com o Fernandinho. E é meio desmoralizar também um pouco o Bruno Pérez, né? Você meio que perde um jogador assim que tá lá. Não, mas é que daí se a questão é a física, não tem muito o que fazer, bem, né? Mas realmente, eu me surpreendi quando ele foi fazer a saída de 3 e o Wesley até falou que ele faz a saída de 3 melhor. Pô, o Bruno Pérez sempre tocou muito. Então, pra mim, o Bruno Pérez, eu tava com a visão do Bruno Pérez que eu lembro dele no Santos, no São Paulo. O cara queria atacar, o cara queria chegar e fazer uma ala, por exemplo. Mas aí, por exemplo, o Atlético jogou, foi no sábado, né? A última partida contra o Internacional. Foi na quinta-feira. Quinta-feira, né? Quer dizer, jogou quinta e ficou o fim de semana inteiro, a semana inteira para um jogo. Então são 10 dias, né? Praticamente mais de 10 dias. Então, assim, o cara deve estar muito melhor do que no dia do jogo contra o Internacional para chegar no Atletiba, né? A questão física, técnica e tal, né? E eu acho que o pior de tudo nesse caso não é nem a questão da improvisação, Sabilinha. É a questão de que você vai tirar um cara que tá rendendo muito bem na função que ele tá fazendo. Você perde em 2 lugares. Isso, exatamente. Você perde no meio porque você perde o Eric e perde na lateral porque você vai improvisar um Então, cara. Assim, a minha mudança de estrutura no Atlético para essa situação era manter tanto o Esquivel como o Bruno Pérez como laterais mais de ofício mesmo, os dois podendo subir, os dois podendo abrir os lados do campo e trazer o Fernandinho para fazer essa saída de 3. Porque o Fernandinho fez muito isso no City. O Fernandinho jogou de zagueiro no City. Então, assim, jogou de lateral direito também no City. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais interessante. Só que é claro, o Wesley utiliza já dessa forma para ganhar os lados do campo e para, principalmente nos últimos jogos, potencializar o Canóbio. Né? E isso tem sido muito importante para o Atlético, porque o Canóbio tá num momento incrível. O tanto que eu critiquei o Canóbio aqui nesse ano não tá escrito não, mas o tanto que eu tô elogiando agora é inimaginável.
Porque eu sempre falei, o Canóbio precisa melhorar, mas tem margem de evolução porque é muito novo. E ele tá evoluindo todo o santo jogo. Parece que ele criou um entendimento tático, o cognitivo dele melhorou muito, fora que, é um cara extremamente físico e corre demais.